Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quarta-feira, 16 de julho, nós estamos recebendo com muito prazer o presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego, CET de Santos, engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves, e a colega jornalista, repórter do semanário BocNews, Nara Assunção. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete. Ministério Público denuncia 3 por fraude do INSS. Na Folha de São Paulo, Brasil cede presidência e Banco dos BRICS é criado. No Estadão, Brasil cede e Índia vai presidir Banco do BRICS. No Santa Portal, a equipe da Santa Cecília TV é assaltada durante gravação de matéria. No site do BocNews, Receita paga segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2014. No G1 Santos e região, Edinho é liberado após ficar detido durante 8 dias. E no portal da UOL, chefes de facção criminosa controlam do exterior o tráfico de drogas em São Paulo. Chico. Obrigado, Paula. São 8 horas e 6 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos debater mobilidade urbana. Vamos saber do andamento das obras do VLT, veículo leve subtrilhos, no trecho de Santos. Vamos falar também sobre os impactos no trânsito de obras estruturantes que vêm sendo anunciadas, como, por exemplo, o túnel Zona Noroeste e Zona Leste e o impacto exatamente no bairro do Marapé, mais precisamente na rua Dom Duarte Leopoldo e Silva e Carvalho de Mendonça, que receberão uma das saídas do futuro túnel Zona Noroeste e Zona Leste. E vamos falar também sobre o sistema de transporte coletivo em Santos, entre outras questões importantes na área da mobilidade urbana. Mas o debate em torno de todos esses temas de interesse coletivo, de interesse geral, vocês acompanham assim que a Paula informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para esta quarta-feira é de sol com algumas nuvens, mas de acordo com o clima-tempo não chove. A temperatura varia entre 16 e 27 graus em Santos. As ondas podem chegar a 1 metro nas praias da região. Estradas. Segundo a Ecovias, está em vigor a operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam trânsito normal. Balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações, o tempo de espera é de 10 minutos. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. 8 horas e 8 minutos, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para entrevistar o presidente da CET Santos, engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves. Voltamos já. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Um novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar.
Chegou a sua hora de estudar no Colégio Santa Cecília com até 100% de desconto. Venha participar do concurso de bolsas de estudos voltado apenas para novos alunos que irão cursar a primeira série do ensino médio em 2015. Essa é a sua oportunidade de estudar em uma infraestrutura de ponta e corpo docente altamente qualificado. Aproveite! Você vai entender porque nossos alunos têm orgulho de dizer: eu sou do Santa. Inscrições gratuitas até 25 de agosto pelo site www.colégio.unisanta.br. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 16 de julho, e hoje recebendo com muito prazer o presidente da CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos, engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves, e a colega jornalista, repórter do semanário BOC News, Nara Assunção. E o tema do programa de hoje, presidente, é evidentemente mobilidade urbana. E entre a mobilidade urbana destaca-se a questão do VLT, o veículo leve sobre trilhos. E ainda, conversando com as pessoas, enfim, as pessoas ainda têm muitas dúvidas a respeito do VLT e a respeito, sobretudo, do traçado, principalmente ali no Cana 1. Há uma certa confusão. Eu gostaria que, inicialmente, nessa entrevista, presidente, o senhor esclarecesse exatamente esse traçado do VLT e como está o andamento das obras. Se está dentro do previsto? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, obrigado pelo convite. O traçado no sentido São Vicente Santos, ele vem pelo antigo túnel que tinha da antiga linha do trem, passa pelaquela igreja São Paulo Apóstolo, entre a igreja e o Clube dos Ingleses, vem ali por trás até o Canal 1, na altura do restaurante Sideral, na Francisco Glicério, ele vai para o canteiro central da Francisco Glicério. Então o cruzamento do VLT com o Canal 1 se dá na antiga linha do trem. Na antiga linha férrea. Não na Francisco Glicério, na antiga linha férrea. A hora que ele chega na Francisco Glicério, no canteiro central, ele vai pelo canteiro central até a Campos Melo. Na Campos Melo, ele retorna para a antiga linha férrea, que fica entre Moradias, paralela a Afonso Pena, e vai até Senador Dantas, onde é o pátio de manobras do VLT. Esse é o primeiro trecho. Agora, a segunda fase, Campos Melo no sentido centro. Segunda fase, Campos Melo no sentido centro, passa em frente ao Mercado Municipal, entra na João Pessoa. Da João Pessoa ele vai até, eu me foge o nome da rua agora, mas é uma rua que sai em frente à rodoviária. Ela é perpendicular à João Pessoa. Alguma coisa. O nome me foge. Aí ele passa em frente à rodoviária, na Praça dos Andrades ele passa em frente à Cadeia Velha, onde tinha uma rua que servia de estacionamento há muitos anos atrás. Depois ele entra na Amador Bueno ele entra na Constituição vai até a Praça Champanhar. Ali acaba a Constituição, mas tem a continuação da Luiz de Camões. Luiz de Camões ele vai até a Conselheiro Nébias. Na altura da Luiz Gama com o Conselheiro Nébias, ele volta a Conselheiro Nébias. Volta não, ele entra a Conselheiro Nébias e vai da Luiz Gama até a Francisco Glicério pela Conselheiro Nébias e retorna para Francisco Glicério. Esse então, é o trecho, o segundo trecho. É o traçado, então, de todo o VLT na sua primeira e segunda fase. Nara Assunção, bom dia, obrigado pela presença, Nara. Bom dia, Chico, bom dia a todos. Realmente fica difícil para a gente conseguir visualizar tudo isso, né? Mas porque a previsão para estar pronto a primeira fase era agora, em agosto, até para começar os testes. Vai dar tempo? Do lado de Santos, não. Não, até porque tiveram problemas com o MP e essa obra foi judicializada em determinado momento, né? Houve um acordo no final do ano passado que, mesmo que não tivesse uma ação judicial, tivesse uma diminuição no ritmo das obras, enquanto não se tivesse um convencimento que aquele local era o mais adequado. Ali se perdeu praticamente 3 meses. Esse ano, no início do ano, a obra ficou paralisada uns 2 meses também. E isso tudo leva a um atraso no resultado final da obra, do cronograma, né? Eu imagino que essa obra ela comece a ter corpo a partir de agora. A empresa, ainda ontem houve uma reunião na CET, a empresa solicita a interdição agora da Francisco Glicério no trecho da Senador Feijó até a Ana Costa, na pista sentido Ponta da Praia São Vicente. E a gente está vendo em que momento que isso vai se dar, até porque nós estamos com uma pavimentação no Austin Luiz, né? Então precisa chegar essa pavimentação até a altura da Tolentino Filgueiras, sentido Centro-Praia, na Austin Luiz, para que a gente possa dar uma vazão nos veículos. E aí assim essa alternativa da Francisco Glicério com fechamento. Até porque a Vidal Sion, que é uma rua que é paralela a Francisco Glicério, no trecho entre a Senador Feijó e a Ana Costa,
ela está praticamente concluída. E o trânsito, no momento que esse VLT estiver implantado, ele vai passar pela faixa de rolamento que anteriormente era a Vidal-Sion. E no canteiro central vai passar o VLT. Então a gente já passa o trânsito para o local que ele vai estar destinado a partir do momento da implantação do VLT e libera essa faixa de rolamento sentido Ponta da Praia São Vicente, no trecho Senador Feijó, Ana Costa. É porque, em relação a isso, o que a gente, porque até o Fernando de Maria lá do Jornal Boc News fez umas fotos ali atrás do Federal e ele falou que não dá para perceber ainda essa volta que ele faz para pegar o canteiro central. E depois eu pensando, eu falei, porque ele não vai ficar ali onde é a ciclovia, ele deve ficar um pouco antes, né? Ele não fica bem no meio, porque como abre aquela pista, o VLT passa no meio da pista, mas não é onde fica a ciclovia hoje em dia. Deve ser um pouco mais quando a gente fala cá. no VLT, imagina são 2 linhas de trem de VLT implantadas, com estação. A estação tem 5 metros de largura e fica entre essas linhas, quer dizer, ao longo, essas linhas têm mais ou menos uma distância de 5 metros. E você tem jardim de faixas de retenção dos 2 lados das linhas do VLT. Então, afirmar efetivamente que ele fica onde está a ciclovia, ele pega aquela área sim, mas ele pega uma área do canteiro central. Por isso que precisa agregar as ruas laterais, para você ter as faixas de rolamento. A Francisco Glicério não perde nenhuma faixa de rolamento em nenhum dos sentidos. Ela continua com a mesma largura, só que ela muda o local. Ela vai mais próximo às residências, que hoje elas estão na Vidal-Sion e na Marquês de São Vicente. No trecho entre o Canal 2 e o Canal 1 é a Marquês de São Vicente. No trecho entre a Ana Costa e a Senador Feijó é Vidal-Sion. E no trecho entre a Ana Costa e o Canal 2 é o centro de convenções e aquele supermercado Oeste. Então essas faixas vão ser todas agregadas a Francisco Glicério. Presidente, em uma sua participação aqui no Jornal em Foque mesmo, o senhor demonstrava preocupação naquela ocasião, porque a previsão era de que o VLT, na segunda fase, ele circulasse pela Conselheiro Neves. Sim. E o senhor demonstrava preocupação com relação à utilização da Conselheiro Neves, por ser uma via estreita, enfim, o canteiro central é muito pequeno, ou seja, mas assim mesmo é inevitável que o VLT, na volta da segunda fase, ele passe pela Conselheiro? É inevitável, Chico, pelo seguinte, a outra proposta era ele, chegando na Luiz Gama, ele entrasse na Rodrigues Alves. Sim. E da Rodrigues Alves ele fosse para Washington Luiz e lá buscasse a Francisco Glicério. Ocorre que Rodrigues Alves é uma das alternativas de rota para o túnel para o Guarujá. Sim. Então não tem como a gente conciliar VLT com rota de embocadura do túnel. E aquele cruzamento da Francisco Glicério com a Senador Feijó e com a Washington Luiz, sim, é uma confusão. Hoje já é uma grande confusão. Imagina você migrar para lá VLT, túnel e não dividir esses acessos de forma a minimizar o impacto, né? Porque, por exemplo, aquela alternativa que hoje você tem quando você vem pela Francisco Glicério e chega no cruzamento com a Senador Feijó e Washington Luiz e retorna em direção ao Ponto da Praia, quando você vem de Ponto da Praia São Vicente e tem um retorno para a Ponta da Praia, aquela alternativa vai acabar, porque não tem como você colocar. Sim. Né? Então nós tiramos esse VLT da Rodrigues Alves e estamos colocando ele no trecho da Luiz Gama a Francisco Glicério na Conselheiro Neves. Sim. O impacto é menor, porque nesse local não vai ter nenhuma estação. O que impacta o VLT é a estação. Até porque ele não é tão... ele é mais estreito. Ele é estreito. Ele pega mais ou menos uma faixa de rolamento, um pouco mais, um pouco menos, mas uma faixa de rolamento de automóvel. Agora, o que impacta realmente é a estação. Então, no trecho entre a Luiz Gama e a Francisco Glicério não vai haver estação? Só vai ter a linha. Aí ele entra para Conselheiro Neves e retorna para Francisco Glicério. E a Conselheiro Neves, nós estamos estudando na CT porque é uma avenida que precisa ser resolvida. Né? A Conselheiro Neves é a única avenida de Santos com o mesmo nome, que ela vai da praia ao centro, a única. Sim. A outra seria a Washington Luiz, mas ela muda. Ali Nas Cubas, mais adiante. Ela liga a cidade inteira. Ela liga a cidade inteira. Corta a cidade toda, de ponta a ponta. E a Conselheiro Neves, ela está mal resolvida. Se a gente for analisar com muita frieza, ela tem um canteiro central, que é mais uma questão de segurança, né? E ela para carro dos dois lados, ela oferece 2 faixas de rolamento, e ela... Ônibus, sistema de ônibus. Não tem ciclovia? Não tem ciclovia. E hoje ela tem uma importância muito grande, principalmente para as universidades. Anteriormente ela tinha apenas a Unisanta aqui no Boqueirão, agora ela tem a Unisantos ali na região mais próxima da região central.
Então era um deslocamento muito utilizado o dia inteiro. Não é eu acho que é a grande avenida de Santos, que as pessoas sabem que ela é necessária, mas evitam. Mas como é que se resolve o problema, então? Como é que se resolve a Conselheiro Neves? Eu acho que tem que ter uma ação drástica na Conselheiro Neves, não tenho dúvida quanto a isso. A gente estuda a Conselheiro Neves até a utilização dessa avenida de forma que ela realmente seja atraente para que você utilize e a partir daí você consiga capilarizar seus destinos. Sim. Não sei, uma das alternativas pode ser você ter mão de direção única conforme o período do dia. Conforme o período do dia, isso é uma alternativa. É complexa? Demais, porque você tem inúmeras ruas chegando na Conselheiro Neves. O que seria melhor? Praia centro ou centro-praia? Depende do período. De manhã, praia centro. Final da tarde, centro-praia. Segue o que já tem as faixas preferenciais de ônibus, segue a questão das faixas. Né? No Rio, o pessoal faz muito isso na região da orla da praia. Tanto Ipanema quanto Copacabana, eles fecham a faixa de direção sentido Leblon, Copacabana, ao final de semana. Sim. E eles invertem a mão de direção. Aqui vai no sentido Leme, Leblon, ela inverte e fica sentido Leblon-Leme. Mas você ali não tem cruzamentos. Dá certo, mas você não tem cruzamentos. Você tem chegada de final de rua, você não tem cruzamentos. A Conselheiro Neves você tem cruzamentos dos dois lados. Então você tem mão de direção, tanto vindo do sentido Ponta da Praia São Vicente, quanto do sentido inverso. Mas eu acho que a Conselheiro Neves ela precisa realmente de um choque de intervenção mais efetivo, porque senão a gente vai ficar reclamando da Conselheiro Neves e não tem muita alternativa. Você tem um problema instalado e você tem uma grande solução para o viário. Agora, como resolve? De repente tirando o canteiro central, aí você ganha mais uma faixa de rolamento, enfim, aí você tira o canteiro central mesmo. Mas o VLT não passaria pelo canteiro central? Ou ele iria junto à calçada, né? Naquele trecho só, mas ele é um trecho tão curto. Não, ele vai pelo central, senão não consegue fazer o raio de curvatura. Mas é uma discussão que a gente ainda tem um tempinho aí para... É verdade, está sendo estudado, está sendo estudado. Não, e a gente até fez uma vez uma reportagem lá no jornal, porque é uma avenida que tem vários cenários, né, inclusive. Então você pega a praia com os prédios novos, os casarões, e você vai chegando no centro, a avenida vai se transformando e vai voltando ao passado praticamente. Quando você chega na altura da Bittencourt, ela é estreita. Vai estreitando também. Fica uma via só, quer dizer. E agora você vai ter ainda... para ajudar o hospital, o ex-hospital de Estivadores, ser entregue futuramente. Também. Quer dizer, o trânsito da Conselheiro Neves, a tendência é aumentar. Né? Aumentar, sem dúvida. Há algum tempo, presidente, não sei se o senhor lembra disso, deve lembrar certamente, discutia-se muito em Santos a questão do trânsito. Chegou a existir uma proposta de que se invertesse, por exemplo, os canais. Por exemplo, o canal 1 iria para o centro e o canal 2 voltaria do centro, enfim, uma mão única, ao invés de duas mãos como temos hoje. Esse tipo de possibilidade, o senhor acha razoável? Ainda hoje em dia não se justifica mais? Eu acho que vai ter um momento que algumas alternativas vão ser implantadas. Eu acho que nesse momento ainda não. Nesse momento nós temos algumas alternativas a implantar para minimizar o transtorno do trânsito. Por exemplo, estacionamento em grandes avenidas. Não dá, não tem mais jeito. Então, as grandes avenidas que estão passando por intervenções, exemplo claro, a Washington Luiz agora. Nós já vamos começar a proibir estacionamento a hora que ela for entregue. Mas não proibir estacionamento da forma que a gente faz hoje, horário de pico. No horário que a gente pode chamar de comercial, tipo 7 da manhã às 8 da noite, você proíbe o tempo inteiro. Das 8 da noite às 7 da manhã, é o conforto de quem mora ali para o carro e ali não tem impacto algum no trânsito. Claro, não tem garagem, não tem garagem parar o carro. E é o conforto do cidadão parar o carro. Claro. É uma alternativa. Se isso ao longo dos anos começar a não mais atender, aí uma expectativa pode ser essa. Uma alternativa pode ser essa que você falou. Mas eu acho que ainda tem algumas coisas. Ainda ontem estava passando pelo Canal 1, e você vê o Canal 1, é um canal largo, é o mais largo de Santos, né? Você vê aqueles... E é bonito. É muito bonito. Mas você vê aquele espaço ali no meio e os carros confinados. Quer dizer, a alternativa de viário em Santos é muito pequena. Você fica com vontade de cobrir o canal, mas não pode. Dá uma vontade, mas não Inclusive, pode. Uma das questões que atrasou aqui em Santos é porque a MTU não sabia que os canais eram tombados, segundo eles, né? E passa ali pelo canal, tem que cobrir. Pelos três canais. canais. Né? Passa pelo 1, 2 e 3.
Os pontilhões têm que ser refeitos. Aliás, a propósito, essa é uma questão que volta à tona aqui no noticiário, que é a questão da cobertura dos canais. Já há proposta de cobrir canais, vereadores propondo isso, a Câmara Municipal discutindo intensamente, tem gente que quer cobrir todos os canais, tem propostas das mais absurdas. Tem uma delas, tem que passar um corredor de ônibus por cima dos canais, ligando de ponta a ponta, outras querem fazer estacionamento a 45 graus, alguns defendem uma cobertura parcial, apenas com áreas de lazer, ciclovia, enfim. Qual é a sua visão, presidente, como engenheiro, enfim, como urbanista e como santista, né? A questão da cobertura dos canais. Eu acho muito difícil que isso seja feito. Muito difícil. Eu acho que o quadro, o cenário técnico, político não oferece mais ao santista o direito de escolher o que fazer com os canais. Acho que o erro foi a época do tombamento. Jamais poderia ter sido tombado. Porque tirou de nós, santistas, não nós, gestores do poder público, mas nós, santistas, a escolha do que fazer com os canais. Eu acho que os canais para Santos, para o santista, eles servem como referência. Né? Ninguém diz que mora na Washington Luiz, todo mundo fala que mora no Canal 3, não mora na Bernardino, mora no Canal 2. Assim, então, essa referência, que é cultural já, a gente não consegue mais perder. E é até interessante, né? Agora, a gente utiliza mal aquele espaço dos canais. Eu não entendo como uma alternativa fechar totalmente e descaracterizar os canais, como foi feito na região Pestana, né? No trecho da Senador Feijó até o trecho da Ana Costa, né? Não, Canal 1, Ana Costa. Ali que totalmente descaracterizou totalmente. Mas eu vejo que nós perdemos a alternativa de algumas transposições de viário. Por exemplo, com a liberação da Vidal Sion agora, que anteriormente ela vinha da Ana Costa para Senador Feijó, e agora ela vai da Senador Feijó para Ana Costa, que ela vai estar no fluxo de trânsito da Francisco Glicério, os moradores daquela região, ali da Encruzilhada, perderam a alternativa de virem para o Canal 3. Qual a alternativa que eles têm? Eles vão ter que ir para Ana Costa e voltar para o Canal 3, para poderem ir para a região do Imbaré, para da Praia Boqueirão, enfim. E quais são as vias que tem ali que oferecem como opção? Você tem a Guedes Coelho, só que a Guedes Coelho, a mão é no sentido Ana Costa. Sentido Ana Costa. E você tem a Cunha Moreira. Só que a Cunha Moreira, ela não tem pontilhão. Então o cidadão, ele dá a volta e cai de novo no Canal 3. Sim. E para ele voltar para o Imbaré, eu te falei que aquele retorno para o Imbaré, ele vai ser retirado. Então ele não tem alternativa. E nós solicitamos ao Condepasa essa liberação do pontilhão da Cunha Moreira e foi negado. E agora a gente está solicitando novamente, explicando para eles que é uma questão de opção de mobilidade urbana, em termos de viário, não tem alternativa. Porque a outra rua que vai aparecer é a Carvalho de Mendonça, que ela também ela vem para Washington Luiz, mas já está longe, né? Praticamente então, é quase você vai e a Carvalho, em alguns horários, ela para, né? Hoje, é dia de feira ali na Cunha Moreira, a Carvalho de Mendonça é um inferno. Então você não consegue entrar na Carvalho de Mendonça, porque todo o trânsito que pode cair na Cunha Moreira, ele vai para a Carvalho de Mendonça. Então imagina você tirar esse pessoal do bairro aqui da Encruzilhada, no trecho entre Ana Costa e Washington Luiz, Carvalho de Mendonça e Vidal Sion, e jogá-los obrigatoriamente a Carvalho de Mendonça, sempre que eles quiserem se deslocar para a região do Boqueirão e Ponto da Praia. Então são essas alternativas de viário. Uma outra opção que a gente teria em termos de canais, por exemplo, plataformas para você colocar corredor de ônibus do lado esquerdo, que seria o correto, porque você não tem cruzamentos com residências, entrada e saída de automóveis, e conversões à direita você não teria esse impacto com o trânsito. E as plataformas de estacionamento sobre os canais. Aí os ônibus entrariam, você criaria estações, La Scala, tipo que tem em Curitiba. Estações confinadas, cobertas, abrigadas, e que dão mais conforto e segurança para o usuário do transporte coletivo. E um corredor permanente de ônibus do lado esquerdo. Só que para isso você tem que, determinados trechos dos canais, você tem que fechar. Sempre lembrando que não é fechar descaracterização de bocadura, até porque nós estamos com uma nova implantação em Santos. Os pontos de ônibus, eles têm uma distância de 250 metros em média. E não dá para você ter um fluxo, não dá para você querer tudo ao mesmo tempo. Não dá para você querer ter o conforto do ponto, não em frente à tua casa, que ninguém quer, mas do lado. E ao mesmo tempo você ter agilidade no transporte. Não consegue fazer isso. Então a gente vai aumentar essa distância entre pontos para 400 ou 500 metros.
O que significa isso? Entre eixo, entre significa muita reclamação, viu? Mas não tem jeito. Não tenha dúvida. 250 vai pular para 500 metros, quer dizer, quase meio quilômetro. Não, eu sei, mas as pessoas vão reclamar. Mas o meio quilômetro não é a distância maior. A distância maior é 250 metros. Porque se você tiver 500 metros, imagina 500 metros de distância, sim, o meio dá 250. Tá. Então, qual é o ponto mais longo? Os 250. Hoje, sim, o ponto mais longo são 100 metros. Você pega pontos de ônibus que você para numa quadra, anda uma quadra e para na outra quadra novamente. E as pessoas reclamam porque os ônibus não são ágeis, não cumprem o itinerário no prazo previsto, mas um dos problemas é esse. Uma outra coisa que não dá mais para você conciliar, por exemplo, ponto de ônibus em esquina do lado direito, e você tem conversão nessa esquina, à direita também. Ali no Canal 4 tem um exemplo. Olha, o Canal 4 com a Epitácio. Canal 4 com a Epitácio tem. É que o Canal 4 com a Epitácio, você tem uma saída à direita na ilha para você poder fazer a tua conversão à esquerda. Ainda tem. Você não vira direto ali, não pode. Não mas pode. Teve acho que não pode. Sentido centro. Sentido centro. Sentido centro pode. Aí você vai voltar para Epitácio, aí pode. Eu estou falando sentido centro-praia. Centro-praia não. Mas, por exemplo, Ana Costa com o Carvalho de Mendonça. Também. Tem um ponto de ônibus do lado direito, sim, em frente ao Largo das Moças Cegas. Sim. É necessário ali? É necessário. Não tenho dúvida. Mas exatamente ali, será que a gente não poderia tirar um pouco esse ponto para outro lugar para deixar aquela conversão à direita livre? Então, esse ponto antigamente era antes do semáforo. Era na altura onde era o antigo Demutran, onde hoje é uma agência da Caixa Econômica Federal. Aí você está falando do sentido praia-centro, centro-praia, né? Centro-praia. Eu estou falando do sentido praia-centro. O praia-centro, que você tem a conversão à direita na Carvalho de Mendonça constante. Poderia passar um pouquinho mais adiante. Você quer ver uma outra coisa que os estudos de revisão das linhas de ônibus está mostrando? O deslocamento principal no eixo centro-orla-centro se dá pelo Canal 2. E o Canal 2 é uma das vias mais estreitas que a gente tem em Santos. Então, a gente tem que começar a tentar conciliar os problemas que a gente tem de consolidação urbanística do município, que isso daí você não muda, uma cidade verticalizada, como é que você aumenta essas ruas? Como é que você alarga? Não consegue. Ao mesmo tempo, uma cidade plana, você não consegue dar alternativas de obras de arte, de viadutos, dificilmente você consegue fazer isso em Santos, com a necessidade de crescimento, não é nem da população, que a população de Santos continua a mesma há muito tempo, mas da região e os deslocamentos de oferta de empregos, que a maior parte se dá na região central de Santos. Sim. Então, o deslocamento de Praia Grande, São Vicente, que vem para a região central de Santos, você lembra da época dos intermunicipais, quando eles começaram, o número de intermunicipais de ônibus era muito pequeno. Hoje já é enorme. E você pega na cidade, quase que disputando em igualdade de condições, o intermunicipal do municipal. O que isso mostra? Muita gente de fora de Santos vindo para cá constantemente. Por isso que a gente aposta que o VLT pode ser uma alternativa para minimizar esses veículos transitando no município. Presidente, só para encerrar essa questão de canais, eu queria lembrá-lo do seguinte, mas a Prefeitura está fazendo uma obra ali no Canal 4 com Afonso Pena, parece que é uma rotatória. 28 de setembro. Ali não vai ser um novo pontilhão? Quer dizer, o problema não é o mesmo do tombamento? É o mesmo. E como é que você conseguiu? Quando a EMASA autorizou ali, não autorizou na Coelho Moreira. Mas o critério, eu imagino que tenha sido o mesmo. Eu também imaginava, só que não teve essa autorização. É a mesma coisa. Aquele da 28 de setembro, próximo à Praça Talvez Palmares, o da Cunha Moreira seja até mais importante, mais urgente, talvez. Bem mais, porque eu estou te falando, nós vamos liberar o trânsito para a Vidal Sion agora, até o final do mês de julho. Tá. E as obras na Francisco Glicério já começam? Assim que liberar o Cian? O que a gente está tentando compatibilizar, ainda ontem à tarde fizemos uma reunião na CT nesse sentido. A Vidal Sion tem que oferecer toda a condição de segurança para você passar o trânsito ali. Então, sinalização, a parte de iluminação, porque a iluminação que tinha anteriormente era da Francisco Glicério. E na Vidal Sion, como era uma rua local, uma iluminação de menor intensidade. Você vai oferecer aquela via como sendo uma avenida. A iluminação tem que estar, se não a permanente, a que vai ficar depois da obra pronta, em condições de luminosidade adequada para aquela via. Ao mesmo tempo, a Washington Luiz tem que chegar com a obra de pavimentação próximo a Tolentino Filgueiras, porque senão a gente não tem rotas alternativas de saída de trânsito e vai impactar demais a Francisco Glicério. Então, essas duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. Até porque, em entrevista recente, o prefeito falou que não permitiria mais tanta invasão, até por conta das obras do VLT estarem interferindo diariamente na população, né?
Invasão de... não invasão, mas eu digo de intervenção. Ah, sim. A cidade, ela está passando por um momento interessante, que ela tem uma série de intervenções nos viários que são necessárias, não tem como. Por exemplo, ainda ontem estive na obra do Canal 7, lá com a praia. Que, aliás, está problemático também. Tá. Aquela obra, ela vai se estender por mais 30 dias. E ela é uma obra de segurança, aquele pontilhão tinha risco, né? Como outros pontilhões também tem risco. Então a gente está adequando uma sistemática de trabalho, dividindo a cidade em faixas. Você tem a faixa da orla, que vai até a região, imagina até a região da Francisco Glicério, um pouco antes. Aqui não tem via contínua paralela à orla de ponta a ponta, mas basicamente até Francisco Glicério. Você tem a região intermediária e região central. E tem uma série de intervenções nessas regiões todas. Ontem a gente discutia lá na CT, os Santos Novos Tempos, que vai entrar agora na Martins Fontes, a entrada e saída da cidade, com aduelas de 4 metros de área, se não me engano 4x4 é a área dela. E isso vai dar um impacto tremendo no trânsito, e aí a entrada da cidade. Então você começa a ter problema na entrada da cidade, na região intermediária, e nós vamos dividir essas obras de forma que quando tiver uma intervenção na região da orla, não tem a outra na região da orla, porque senão você começa a criar uma gincane ali, o pessoal para andar fica irritado. A outra fica na região intermediária. E assim, uma em cada região da cidade. Uma em cada região da cidade. É melhor. Presidente, peço a licença. Nara, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida aqui para mais Foque. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Campeonato Paulista Segunda Divisão é na Santa Cecília TV. Só aqui você acompanha ao vivo os jogos dessa segunda fase. Neste domingo, Portuguesa Santista e Pirassununguense, direto do estádio Urico Mursa, a partir das 10 da manhã. Campeonato Paulista é emoção do começo ao fim. Exclusivo. Cobertura completa no santaportal.com.br e no Caderno Regional. Realização Federação Paulista de Futebol. Apoio Vita Alimentos, leve momentos deliciosos para sua casa. Unisanta, Universidade Santa Cecília. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 16 de julho. E hoje recebendo com muito prazer o presidente da CT, engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves, e a colega jornalista Nara Assunção. E temos perguntas agora de telespectadores, não é isso, Paulo? É isso mesmo, Chico. Ele é do Silvio, ele é morador do Jardim Rio Branco, que é de São Vicente, mas ele faz a pergunta relacionada a Santos. É possível recolocar o ponto de ônibus na Avenida Bernardino de Campos, sentido praia, entre a Carvalho de Mendonça e a Monsenhor de Paula Rodrigues? Pois, como está, é difícil para as mães levarem as crianças para a escola. Então, nós estamos revisando todos os pontos de ônibus. Ali nesse trecho, tinha um distanciamento muito curto entre pontos de ônibus. A Bernardino de Campos é uma via que tem uma calçada muito estreita, principalmente nesse sentido que ele está falando, no sentido centro-praia. A calçada ali é mais estreita. O sentido da Beneficência, que é do lado da Beneficência, sentido praia-centro, já era mais larga, mas no sentido centro-praia ela é mais estreita. E a gente está analisando, vamos ver se efetivamente onde ele vai ficar. Ainda não está determinado onde vão ficar os pontos de ônibus, mas a gente precisa ter um distanciamento maior entre pontos de ônibus, senão a gente não consegue fazer o trânsito andar no município.
Tem jeito. Ele faz a mesma pergunta, ele faz mais uma pergunta, o Silvio, o Chico, se há intenção de proibir o estacionamento na Avenida Francisco Glicério em ambos os lados. Não. Eu acho que a Francisco Glicério hoje, o que hoje da Francisco Glicério não dá para a gente levar em consideração, porque vai ter implantação do VLT, né? O VLT vai mudar completamente. Esse comportamento. Hoje a Francisco Glicério não tem problema de trânsito, principalmente no sentido Ponta da Praia São Vicente, e tem uma caixa boa, uma largura boa, dá 3 faixas de rolamento, uma faixa de estacionamento, mas no sentido São Vicente, Ponta da Praia, já não é a mesma condição. Ela tem 2 faixas de rolamento bem estreitas e uma faixa para estacionamento. Isso tudo a gente vai estar aferindo do momento que a gente estiver entregando a obra do VLT. E a partir daí, se for necessário, para dar uma fluidez, eu imagino que o deslocamento da Francisco Glicério com o advento do VLT vai ser mais em transporte público do que em transporte individual. A tendência é que ocorra isso. Mas, por outro lado, tem esse túnel da Zona Noroeste também sendo projetado e isso vai ser implantado. E que vai ter um impacto tremendo no Marapé, né? Vai ter um impacto na Carvalho de Mendonça, porque a saída do túnel em direção a Santos é pela Carvalho de Mendonça e a entrada no túnel em direção a São Vicente é pela Joaquim Távora. E a Dom Duarte Leopoldo Silva também vai ser afetada. A Dom Duarte Leopoldo Silva, no trecho da Moura Ribeiro para o Morro do Marapé, é a embocadura do túnel. Então ali vai... Mas a Dom Duarte Leopoldo Silva ela tem uma caixa bem larga. Sim. Né? Ela oferece uma caixa bem larga. Agora, no momento que a gente tiver esses deslocamentos que hoje são feitos através do morro, por exemplo, você faz através do morro do Morro do Marapé, né? Pega a Nova Sintra, Marapé e se desloca. A gente vai começar a entender o que está acontecendo com esse viário dessa região. Claro que dá para antecipar com contagem de veículos, mas do momento que você oferta o deslocamento mais rápido, não é só esse eixo de deslocamento que migra para essa obra de arte que você está fazendo. Você vai ter outros deslocamentos que hoje vêm pela entrada da cidade que vão começar a ocorrer pela região do maciço intermediário. Evidente, porque não só de quem vem de São Vicente, mas quem vem da imigrantes também, quem vem de São Paulo, vai impactar muito. Eu acredito até que em determinado momento vai ser uma alternativa, mas não imediata, porque o maior desafio da imigrantes é resolver a parte de São Vicente. Sim. Porque aquela parte de São Vicente, ela ainda alaga, ela tem dificuldades grandes para você... Eu estou falando do início da imigrantes para ir para São Paulo, né? Para você chegar da Antônio Emerick a imigrantes, é uma parte mal resolvida ainda. No momento que aquela parte estiver resolvida, sem dúvida alguma, você não vai pegar mais o viaduto da Mário Covas para vir para Santos. Você vem até o fim da imigrantes, mas aí tem que resolver também a questão de segurança, que aqueles semáforos da imigrantes hoje não ofertam segurança para quem está chegando de São Vicente. E as pessoas evitam por questão de assaltos constantes. Então, eu acho que de imediato esse túnel não pega muito o trânsito da imigrantes. Até pega parte de quem quiser vir para a região intermediária de Santos e estiver chegando pela Nossa Senhora de Fátima, por exemplo. Parte pega. Eu tenho uma dúvida em relação ao túnel. Ele vai permitir a passagem de caminhões? Ou só ver esse túnel ligando Santos e São Vicente, ou vai ser só para veículos? Pode permitir. Se permitir caminhões, até porque as duas regiões são regiões residenciais, né? Tanto do lado da Vila São Jorge, na Zona Noroeste, quanto do lado do Marapé e Santos. Se permitir caminhões ali, acabam esses bairros. E o objetivo nosso é não permitir caminhões. Que é o mesmo que acontece com o túnel Santos-Guarujá, né? Santos-Guarujá também não tem permissão de caminhões. A Dersa... Embora o túnel esteja sendo projetado para receber caminhões também, né? Sim, mas essa é uma decisão da Prefeitura. Isso da Prefeitura, as prefeituras é que deliberam. O Guarujá pode até deixar passar caminhões, porque a região de Guarujá, acho que de alguma forma permitiria. Mas se Santos não permitir, o caminhão não chega aqui, né? Então, chega, mas e o prefeito já falou que não vai permitir caminhões em nenhum dos dois túneis. Em nenhum dos dois túneis. Então, não dá. Claro que caminhão de deslocamento, de mudança, caminhão comercial, esses caminhões passam, porque eles passam no dia a dia das nossas vias com disciplinamento, né? Sim. Agora, caminhões que servem ao porto, não dá para passar de jeito nenhum. Isso não complica. Agora, presidente, eu queria aproveitar, inclusive, a pergunta do nosso telespectador, Silvio, com relação ao estacionamento da Francisco Glicério, porque o senhor também já disse que uma das alternativas para a fluidez do tráfego é exatamente a proibição do estacionamento nas grandes avenidas, nos grandes corredores, como Canal 3, como Ana Costa, Conselheiro Neves, enfim. Quando é que essa providência vai começar a funcionar? Já há um estudo determinado para isso? Nós estamos, a Secretaria de Infraestrutura vem fazendo uma série de obras no município
de forma a resolver problemas antigos. Por exemplo, a Washington Luiz, se você pega o que foi feito no Washington Luiz, o grade da rua, a altura do pavimento asfáltico foi rebaixado. Porque ao longo dos anos, as pavimentações foram feitas e camadas de asfalto foram colocadas e a rua foi ficando abaulada. Tá. A largura da rua é a mesma, só que o conforto da passagem dos veículos é totalmente diferente. Você passa numa rua abaulada, os ônibus passam tortos, e numa rua mais plana, eles passam mais, de forma mais confortável. Então, do momento que essas vias tiverem já com as intervenções consolidadas, essas aplicações e proibições de estacionamento vão ser implantadas. O Canal 3, nós estamos esperando chegar no sentido Centro-Praia. Hoje a obra está entre a Alexandre Herculano e a Goiás. Na hora que chegar na Avenida da Praia, na Vicente de Carvalho, a gente implanta essa proibição de estacionamento. Sempre lembrando que a proibição é não tirar o conforto do morador. É o horário comercial. Horário comercial, horário da... Porque uma outra coisa que nós percebemos, Lascala, é o seguinte, o horário de pico, em algumas vias, ele é constante, não tem mais horário de pico. Não tem. Então você pega o Canal 3, na hora do almoço, sentido centro-praia, é horário de pico já. Você pega o Canal 3 agora, sentido centro-praia, ele também é horário de pico. Então, não dá mais para a gente ficar das 5 às 8 e das 6 da manhã às 9 da manhã. Sim. Não dá mais para ficar assim. Então, é melhor a gente... O dia todo... Fica o dia todo, fica mais claro, as pessoas já têm um entendimento constante, não tem o risco de deixar o carro parado. A princípio se pensava na proibição das 6 da manhã às 8 da noite. Só que das 6 da manhã a gente tira o conforto do cara que mora nessa região e trabalha em Santos. Porque às 6 da manhã quem está se deslocando de Santos é quem trabalha fora de Santos. Né? Quem trabalha em Santos dá tranquilamente para sair de casa às 7 e chegar no emprego às 8. 7, 7h30. Então dá para a gente aplicar isso a partir das 7 da manhã, que é o horário que as pessoas estão saindo para o trabalho. E a partir daí a gente deixa o dia inteiro com uma fluidez e melhora muito. Se você pegar o Canal 3 agora, da Francisco Glicério até a região da Brás Cubas, sentido Praia Centro, tem proibição de estacionamento e o trânsito flui com uma tranquilidade muito grande. Então a gente quer dar essa certeza de deslocamento. E atrelado a isso, agregado a isso, vem o transporte coletivo. E isso tudo que a gente está fazendo, Lascala, não está nada individualizado. Olha, então estamos resolvendo fluidez de carros, de motos, não é isso. Nós estamos resolvendo fluidez e favorecendo o tempo inteiro o transporte coletivo. Claro. Nessas vias, nós também não vamos implantar constantemente a faixa exclusiva de ônibus, até porque tem vias que não comportam. Você não tem uma faixa própria para isso. Né? Só teria uma, por exemplo, você pega um Canal 3, se a gente colocar uma faixa exclusiva de ônibus, vai ficar uma faixa ociosa e uma única faixa de rolamento para veículos. Então, não é o caso, não precisa disso. Já no Manacosta você consegue fazer isso. Porque a constância de veículos coletivos é mais intensa. Então dá e a via é maior também. E a via é maior. E no Canal 3 basta proibir o trânsito. Proibir o estacionamento, só proibir já melhora. Você já dá fluidez, o ônibus passa com tranquilidade, o veículo passa com tranquilidade e a gente consegue. O objetivo todo é favorecer o transporte coletivo. Agora, nesse sentido, presidente, não seria o caso de se implantar, por exemplo, mais ônibus seletivos? Uma alternativa ao usuário do veículo, aquele que vai trabalhar de veículo, trocaria pelo seletivo? Precisa. E por que isso não acontece? Não, mas vai acontecer. Vai acontecer. Nós temos um contrato vigindo que vai do transporte comum, vai até março, e do seletivo também nessa altura, em março, meados de março, abril, a gente também vai estar implantando. Porque a gente percebe que o usuário do transporte individual é exatamente o usuário do transporte coletivo. Todo mundo percebe isso. Sim, né? Seletivo. Seletivo. A grande maioria é esse perfil. Hoje quantos são? Quantos ônibus coletivos? São muito poucos, são 5 linhas, se eu não estou errado. 5 a 8 linhas, se eu não estou errado nessa ordem de grandeza. Mas não pega a cidade inteira também, tem horários ociosos. Horários exatamente. Totalmente são ociosos. Horários com bastante espaço mesmo, né? Então, uma hora, o novo contrato 2 horas. vai prever um reforço nessa... Vai prever e a gente vai estar ofertando mais seletivo, justamente para tirar o cidadão que tem o transporte individual. Sim. Porque com mais seletivos e o VLT, você tem alternativas razoáveis para deixar o carro em casa. Tem aquele tripé, Lascala, que a gente fala constantemente, é que ele tem que ser, se ele não for alcançado, o cidadão não larga o veículo individual. Segurança, conforto e pontualidade. Se não tiver esse tripé alcançado, e não adianta pegar um deles só.
Se eu não tiver certeza que eu saio da minha casa e chego no meu emprego no horário que eu tenho que estar chegando, eu não vou para o transporte coletivo. Sim. Se eu não tiver o conforto que eu tenho no meu carro, da mesma forma. Se eu não tiver a segurança, da mesma maneira. Então a gente precisa ofertar isso com muita tranquilidade e algumas ações têm que ser implantadas. Por isso que a gente fala do distanciamento entre pontos, por isso que a gente fala em determinados locais tirar estacionamento de veículos, por isso que o prefeito anunciou anteriormente o ar-condicionado em todos os ônibus a partir do ano que vem, ônibus comuns, o Wi-Fi em todos os ônibus, porque a partir daí você começa a ofertar esse tripé de uma forma integrada. Sim. E a tendência... Conforto, né? É o custo-benefício. O cidadão vai ver, escuta, para eu parar meu carro no centro, eu pago quanto no estacionamento? Qual a preocupação que eu tenho para levar esse veículo? Eu posso sair da minha casa, ir para o meu emprego e voltar com tranquilidade, eu vou para o transporte coletivo. Eu economizo com isso e eu não prejudico minha qualidade de vida, eu vou para o transporte coletivo. Senão, não consegue. Sem dúvida nenhuma. Presidente, na hora eu peço a licença de vocês mais uma vez. Nós vamos para mais um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. Com o novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje o presidente da CET, engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves, e a colega jornalista, repórter do semanário BocNews, Nara Assunção. E temos mais perguntas de telespectadores. Paula, por favor. É a Ana Paula, moradora do bairro da Aparecida, em Santos. Ela faz a seguinte pergunta: serão instalados semáforos inteligentes na cidade toda, ou pelo menos nas grandes avenidas, para que o trânsito flua melhor? Essa é uma boa pergunta. Essa é uma novela, hein, presidente? Esse negócio de semáforo inteligente já deveriam ter sido instalados. São 49 equipamentos que já tem o recurso, é uma emenda parlamentar, já está aí. Sim. Desde 2000 e... A licitação já foi feita? Então, a licitação, quando eu falei então que tem problema, né? Sim. A licitação teve o primeiro momento, ano passado, que ela foi impugnada. Entre os participantes, tiveram divergências e impugnaram a licitação. E foi lançado um novo edital da licitação. Ainda ontem passou pela CET esse edital. Todas as empresas foram habilitadas. A gente espera que não haja problema algum e a gente possa, o quanto antes, abrir essa licitação, porque o recurso está disponibilizado já. São 49 cruzamentos semaforizados. Parte deles está na divisa de Santos com São Vicente até Alexandre Martins. A Ana Costa inteira. E na Martins Fontes até a rua Júlia Ferreira de Carvalho, na entrada da cidade. Na Martins Fontes, não, cruzamento da Martins Fontes com Nossa Senhora de Fátima até a Júlia Ferreira de Carvalho. E isso daí perfaz 49 cruzamentos semaforizados. É a alternativa técnica ideal para que a gente tenha esses cruzamentos de Santos mais atualizados em termos de tecnologia, né? Santos tem aproximadamente 380 cruzamentos semaforizados. Nós estamos mexendo a princípio em 49. Com a instalação do VLT, toda a Francisco Glicério vai estar com semáforos inteligentes. Claro. E a rede, quando a gente fala a rede, são os cruzamentos paralelos da Francisco Glicério, mais ou menos 3 cruzamentos no sentido centro e 3 no sentido praia também, com semáforos inteligentes, senão não adianta deixar só
Francisco Glicério, que os outros cruzamentos vão começar a dar problema. E com os corredores de ônibus que vão ser implantados na Carvalho de Mendonça e na Rodrigues Alves, por causa do túnel da Zona Noroeste, e os corredores da Nossa Senhora de Fátima toda, e na região da Zona Noroeste, na Álvaro Guimarães, que vai ter o corredor do viaduto e da ponte do São Manuel, também ali vão ter semáforos inteligentes. Não vai se chegar na totalidade, a princípio, claro, mas eu imagino que a gente chegue próximo de uns 40%, 50% da nossa rede semafórica com semáforos inteligentes. Falando até em licitação, como que está a questão do pátio para os carros abandonados? Como que está essa... Houve um questionamento nessa licitação, ela foi publicada. Entre os participantes houve um questionamento. Esse questionamento foi ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas já pautou isso há mais de um mês. Não sei por qual motivo não analisou o nosso edital. A última informação que eu tive é que seria analisado hoje, quarta-feira, e a partir daí a gente quer dar continuidade, até porque o município ele tem uma dificuldade grande de colocação de carros apreendidos, tanto pela CT quanto pela Polícia Militar, Polícia Federal e Polícia Civil. E hoje a gente dispõe de um pátio no Jabaquara, que é uma área da União, que é o SPU no SED, e um pátio na região de Monte Cabrão, na área continental, que é alugado pela CT. E a gente precisaria ter mais agilidade, até porque a Polícia Militar não consegue fazer blitz para ver documentação de veículos, em virtude de não ter também onde colocar esses veículos. Então nós estamos tentando agilizar isso o quanto antes para ofertar esse espaço com mais tranquilidade para recolhimento dos veículos que não tenham condições de circular no município. Presidente, com uma relação de 1,4 habitantes por veículo, que é a relação de Santos, talvez uma das maiores do país, né? O rodízio não se constitui uma alternativa? Eu acho que de imediato não, pode ser um dia, viu, Lascala? Eu acredito que a continuar essa média, ela vem aumentando, ela não é estanque, ela vem aumentando, a população não aumenta, mas o número de veículos aumenta. O número de veículos aumenta, quer dizer, a média diminui. Sim. Até pelas facilidades que a gente tem hoje, né, em adquirir o veículo. Você tem algumas coisas... Estímulos do governo federal, tem algumas maluquices do governo federal que você não consegue entender. Ao mesmo tempo que o governo federal estimula as prefeituras a irem numa linha de financiamento de mobilidade, o PAC lançado pelo governo federal, fala o tempo inteiro em mobilidade urbana. O próprio governo federal isenta determinados impostos para aquisição de veículos individuais. Então você não consegue... É uma contradição. É uma contradição, sem dúvida alguma, uma grande contradição. E eu acho que nenhuma alternativa de trânsito, de mobilidade urbana em nenhuma cidade, ela é estanque. Por exemplo, a gente está falando agora em proibição de estacionamento, isso resolve. Isso resolve nesse momento. Sim. E a passar dos anos, algumas adequações você vai ter que fazer. De repente, daqui a alguns anos em Santos possa ter esse rodízio. Não vejo a curto prazo, ainda não enxergo a curto prazo. Você não vê necessidade? Não vejo necessidade a curto prazo, porque Santos, apesar do trânsito não estar bom, isso é uma coisa que a gente tem que reconhecer, está muito longe de São Paulo ainda. Claro. São Paulo você fica literalmente parado no trânsito. Não, e as pessoas que são contra o rodízio até falam que em São Paulo muita gente comprou um novo veículo com uma outra... mais barato. Para você ter duas opções e utilizar. Por total falta de oferta de transporte coletivo. Eu entendo dessa maneira. São Paulo, acho que essa lógica de solução é muito pior. Sim. Porque as alternativas de transporte em São Paulo são muito dificultadas. Não, e o metrô, por melhor que seja, ele deveria ser amplamente ampliado, né? Agora, Santos, acho que a gente tem alternativas mais fáceis. E a saída realmente, como foi dito aqui, é o transporte coletivo. E nesse sentido o VLT vem como um divisor de águas e vamos ver se resolve o problema do transporte, da mobilidade em Santos. Presidente, temos mais a conversar, o senhor sabe, o tema é pauta extensíssima, mas enfim, chegamos ao final. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Muito obrigado pelos esclarecimentos do presidente da CT, Antônio Carlos Silva Gonçalves. Obrigado, Nara, mais uma vez. Obrigada, Chico, obrigada a todos, um bom dia. Obrigado a Paula Paparelli e a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews,
o jornal gostoso de ler e bom de negócios.